Olá, queridos! Graça e paz, povo de Deus. Louvado seja Deus na sua vida, na sua família, no seu lar. Quero primeiramente desejar um excelente feriado de Natal a todos os irmãos, que, que nós entendamos verdadeiramente o que significa esse dia, o que significa essas comemorações, que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo nasça no nosso coração todos os dias de nossas vidas e que entendamos que Ele é o nosso maior presente. Que Deus nos dê um presente que talvez não tenha vindo embrulhado no lindo papel, mas o papel que Ele cumpriu na nossa vida foi o mais lindo, o mais precioso que Ele podia ter feito por mim e por você. Sinta-se amado nesse dia, meu irmão, minha irmã, porque Cristo nasceu para nos trazer vida, para nos abençoar, para nos tirar a condenação. Esse é o propósito desse Natal e de todos os outros, e que isso nunca saia do nosso coração, tá bom? Aproveite bem sua família, aproveite bem a sua casa, aproveite bem esse dia, entendendo isso verdadeiramente no meu e no seu coração, tá bom? Queridos, eu estava fazendo meu devocional, Deus falou algo muito forte comigo. Eu estou lendo aqui, a minha Bíblia NVI, Romanos capítulo 12, no verso 2, diz assim a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, minha mãe sempre dizia: se nós queremos segurança, se nós queremos paz, se nós queremos vida e vida em abundância, o segredo é estar no centro dessa vontade de Deus. Não há segurança em outro lugar, não há paz em outro lugar, não há algo completo em nossa vida em outros lugares. Somente na presença, na boa vontade de Deus é que isso acontecerá verdadeiramente em nossas vidas. De fato, chegamos a mais um fim de ano, né? E o 2020 ficou conhecido como o ano que tudo se fechou, como o ano que passamos dentro de casa, como o ano que precisamos nos esconder de algumas coisas. E ao olharmos para trás, talvez nós pensamos assim que foi um ano que não tenha valido a pena ser vivido. Pelo contrário, queridos, nós podemos olhar para a nossa casa, para a nossa família, olhar para os nossos ministérios, para a igreja e perceber o quão bom Deus continuou sendo, mesmo durante esse ano de epidemia nas nossas vidas. Sabe, queridos, nós alcançamos coisas que talvez, se estivéssemos apenas dentro dos templos, não teríamos alcançado. Então, quando olhamos para isso, nós percebemos que a mão do Senhor continuou estendida sobre as nossas vidas, que os ouvidos dele continuou abertos às nossas orações e que ele continuou fazendo grandes coisas em meio de nós, grandes coisas nas famílias, grandes coisas em nossas vidas. Porém, nós olhamos talvez com os olhos carnais e não entendemos, não conseguimos enxergar aquilo que somente com os olhos espirituais nós poderemos contemplar em Deus. Queridos, Deus, ele nos chamou para ser mais do que vencedores em todas as coisas. Independente se seja um ano de epidemia, independente do que nós estejamos enfrentando, ele nos chamou para viver esse mais vencedor, para sermos mais vencedores em todas as coisas. Só que para que nós experimentemos viver como mais que vencedores nessa terra, queridos, algumas coisas na nossa vida precisam mudar. Algumas transformações em nossas vidas precisam acontecer. Há a necessidade de que haja uma metanoia, uma metamorfose em nossas vidas. A pergunta é se nós temos vivido essas transformações, essas mudanças em nossas vidas para que nós experimentemos de fato a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. De fato, o ano está acabando, queridos.
mas não significa que a nossa vida precisa continuar a mesma o ano que vem. Nesses poucos dias que nos restam, grandes coisas nós podemos transformar em nossas vidas. Eu me lembro de um livro que li, onde contava a história de Frank aquele do prêmio Nobel, Frank Nobel, não é? Em 1988, aliás, 1888, não me recordo bem, eu me lembro que li essa história há muito tempo, um livro. Ele, pela manhã, abriu o jornal lá na sua casa e, de repente, ele se depara com a sua morte sendo estampada no jornal. E ele, lendo aquela matéria, falava assim: o grande Frank Nobel, o produtor de bombas, aquele que mudou as guerras, aquele que transformou nações. Então ele percebe que a sua invenção, a sua criação, foi usada apenas para o mal, para guerras, para destruição, para mortes. E ele, então, ao se deparar com aquela notícia, ele fala assim: mas não foi para isso que eu criei essa bomba. Não foi para isso que eu criei a dinamite. Não foi para isso que eu criei o mercúrio e todas as coisas. Eu criei a bomba, eu criei a dinamite para que estradas fossem abertas. Eu, na verdade, queria criar pontes, eu queria criar acessos, eu queria criar liberdade, não isso. Então ele se perguntou assim: será que eu vou continuar vivendo da mesma forma, de tal jeito que quando a minha morte de fato acontecer, porque quem havia morrido era o seu irmão, o jornal fez uma confusão, e ele parou e pensou assim: mas será que eu vou continuar vivendo da mesma forma, de tal jeito que quando eu morrer, as únicas notícias que terão sobre mim são essas? De alguém que criou bombas, de alguém que criou destruição, de alguém que criou morte? Eu não quero ser lembrado por isso. E então ele doa a sua fortuna para pessoas que de fato investem na paz, na solidariedade, né? Não é no cuidado uns para com os outros. E nós percebemos que todo ano tem o prêmio Nobel da Paz. Até hoje as pessoas ganham o troféu, ganham a placa e ganham ali uma boa fortuna em dinheiro. Então, perceba que houve na mente de Frank Nobel uma transformação, uma mudança, uma metanoia. A pergunta é, queridos, se nós de fato estamos prontos para viver essa metanoia, para que nós experimentemos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, queridos, de fato, ao olharmos para 2020, muitos de nós demos cabeçada. Decisões ruins, atitudes ruins, pensamentos ruins. Só que nós precisamos entender, queridos, que com Deus nada é impossível. Ele pode transformar a nossa história agora. Basta nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade dele. E para isso a Bíblia está dizendo assim: não vos conformeis com esse século, com esse mundo deturbado, com esse mundo de angústia, com esse mundo de destruição, mas antes sejam renovados na vossa mente para que experimenteis essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Queridos, a Bíblia Sagrada é uma carta de amor, uma carta de esperança, uma carta de ânimo para aqueles que de fato creem no nome poderoso do nosso Deus. Deixa Deus transformar sua casa, meu irmão. Deixa Deus transformar sua vida, seu lar, seu casamento. Deixa Deus transformar você por inteiro. Não espere viver coisas novas com Deus tomando as mesmas atitudes de ontem, tomando as mesmas posições de ontem. Com Deus nós precisamos nos abrir, deixar Ele descortinar o nosso coração, o nosso íntimo, nosso mais íntimo, onde somente nós conhecemos, Ele também conhece, e Ele quer tratar na nossa vida é lá, na fonte, onde as nossas atitudes têm sido ruins, onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos viver o novo de Deus. E a Bíblia está dizendo que aqueles que de fato estiverem prontos e aptos a viver essa renovação de mente, queridos, eles vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ore ao Senhor para que em 2021
mas não somente em 2021, a partir desse momento, agora que você assistir essa mensagem, você já comece a viver uma nova vida com o Senhor, uma nova transformação, porque para mais do que vencedor, foi para isso que Deus chamou você, foi para isso que Deus chamou a sua família, foi para isso que Deus chamou a sua casa. Experimente ser novo, nova criatura, experimente estar em Cristo, experimente viver a vontade do Senhor. Senhor Deus, Pai, bendito e adorado é o seu nome, Deus. Deus, a ti honra, glória, louvor e adoração. Pai, diante do Senhor eu trago a vida dos teus filhos, teus servos, cada pessoa que assistir essa mensagem, Pai. Deus, e uno a minha fé com a fé dos teus filhos, clamando misericórdia, graça, abundância do céu sobre as nossas vidas, clamando, Senhor, essa metanoia que somente o teu Espírito Santo, Pai, que Cristo nos garantiu na cruz do Calvário, pode transformar em nós, pode fazer em nós. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada vida. Abençoa o 2021. Pai, que nós experimentemos ainda mais a Tua bondade, a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas e que entendamos que há um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.